Paul não bate muito bem das ideias, não é segredo para absolutamente ninguém. Ele tá na TV desde 2017, quando estreou em Antes dos 90 Dias, antes mesmo de conhecer a Karine pessoalmente. E ele já chegando também, chamou o rio de água de cocô, trouxe um traje de apicultura para poder entrar na água, largou a Karine para ser assaltada. Uma icônica cena, né? É tanta presepada que a gente até perde as contas. Eu separei alguns momentos aqui mais icônicos, mas é lógico que eu não consegui reunir tudo, né? Até porque senão esse vídeo aqui teria 3 horas de duração, e olha que ele já tá bem longo, né? Lógico que eu vou falar também do falso desaparecimento, né? Recente, que ele acusa o blogueiro que ajudou a mãe dele de ter inventado toda essa história aí. Imagina a cara do pai da Karine também lendo a notícia, né? E aí vendo o quanto esse ser humano é completamente perturbado. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Tem gente perguntando para onde eu tô, que não recebe mais notificações, ó, tem que clicar no sininho, né? Considere também a possibilidade de se tornar um membro, já que o Fofoca Bureau of Investigation tá a todo vapor. Os resumões da nova temporada de 90 dias estão boca de confusão e tem também muita fofoca exclusiva rolando por lá, né? Até notícias de bastidores do canal. A assinatura ela é bem baratinha e o link tá aqui na descrição. A ficha criminal e a facada. Não poderíamos começar a lista sem ser, né, na verdade, por esse clássico aqui da TV internacional, porque isso foi lá no comecinho, quando eles ainda estavam se conhecendo, né? A Karine deveria ter pulado fora ali mesmo, mandado o cara voltar para os Estados Unidos sozinho e achar uma maluca por lá. Pois é, como você deve lembrar bem, por muitos anos esses dois só se comunicavam por aplicativos de tradução. E agora, até que a Karine tá desenrolando mais no inglês, eu acho que ela precisa menos do Google Tradutor. O Paul também fala algumas coisas em português. Então assim, ele chamou a Karine num canto, lá em Manaus, e mostrou uma mensagem que dizia o seguinte, abre aspas: "Você precisa saber que eu sou um criminoso condenado. Já estive na cadeia", fecha aspas. Olha, se isso não é um sinal vermelho, não sei mais o que é. É só o pessoal mesmo do Amor Fora das Grades consegue passar por cima disso daí. Mas enfim, ele começou a fazer tanta coisa sem sentido que eu acho que nem a Karine pareceu entender direito essa situação aí. Aí ele fala que naquele ponto já não se importa mais com mais nada, né? Ela, na verdade, né? E aí ele vai embora e a Karine vai para um outro lado, sozinha para um parque, quem que lembra, né? E do nada apareceu um cara com um facão na mão, gritando assim: celular, perdeu, não filma não. Pois é. E a ousadia do bandido é tanta que ele realmente roubou a Karine na frente das câmeras e saiu correndo com o telefone. E a mulher lá chorando no chão, sem ter, de ter sido assaltada, né? Esconderijo no galinheiro. Essa aqui já é um pouco mais recente também, por isso a gente estava mais acostumado já com as marmotices do Paul, né? Foi na reta final da primeira temporada de 90 Dias do Outro Lado, mais uma vez, enquanto o casal estava aqui no Brasil, e a Karine nessa época estava grávida do primeiro filho deles, né? O Pierre. Na época, o Paul ele tinha vindo morar aqui no Brasil porque eles não tinham um centavo no bolso, né? E aí a vida nos Estados Unidos era bem mais cara também e não dava para viver por lá. E aí Paulão de Lencruza veio para cá e estava procurando emprego. Só que ele não falava um A de português. Então é óbvio que ele não achou absolutamente nada para fazer. E aí, depois de muita procura, eles conseguiram pelo menos achar uma casa para eles, mas tinha que ser um lugar barato, né? E ainda assim a Karine estava preocupada que ela já estava com barrigão, né? E eles não tinham encontrado nada, não tinham comprado absolutamente nada também para o bebê, né? Nada do enxoval. Não tinha uma peça de nada, absolutamente nada. E aí, durante uma discussão, ela jogou na cara dele que ele não estava trabalhando e nem tinha dinheiro também. E aí ele respondeu que ela tinha histórico de trair e ele tinha medo que ela encontrasse alguém melhor do que ele. Vamos combinar que não seria tão difícil assim. Pois é, no meio da confusão em que eles, né, mal se entendiam, o Paul simplesmente tirou a aliança do dedo e disse que ele queria o divórcio. E aí a Karine foi chorar no banheiro, e aí quando ela saiu, deu de cara com o Paul lá no quintal, num lugar onde até hoje a gente não sabe direito se é um galinheiro, se aquilo ali era uma casinha de cachorro, né? Enfim, de todo jeito foi bizarríssimo. Paul
Paul debochando do fim do próprio casamento. O que esperar de alguém que se esconde no galinheiro para poder pensar melhor, né? Pois é, absolutamente nada. Nem que ele se sinta mal quando a esposa dele entre com o pedido de divórcio. Isso também é muito esquisito, né? Logo depois do segundo aniversário de casamento, especificamente ali em novembro de 2019, o Paul ele postou nos stories, né, em português mesmo, o seguinte, abre aspas: Karine iniciou o processo de divórcio em Manaus, fecha aspas. Eu lembro, hein? Você tava nessa tour? Pois é, e ainda teve a cara de pau de colocar o emoji chorando, né? Isso aí foi dias depois dele ter feito uma postagem dando parabéns pelo segundo ano de casamento e pela montanha russa sem fim também, que era aquele relacionamento dos dois. A misteriosa fazenda em Tocantins. Um ano depois do que eu comentei aqui no item anterior, e também depois de muita treta, né, feia entre o casal, aparentemente eles fizeram as pazes e vieram passar uma temporada aqui no Brasil. A pandemia ela já tinha começado e eles não podiam fazer assim muitos passeios, né? Podiam ficar zanzando pelas ruas. Ninguém entendeu também porque que eles tinham saído de lá dos Estados Unidos, sendo que aqui eles não teriam como se sustentar porque o Paul, né, não tinha como trabalhar. E ele não fala português, enfim, toda aquela lenga-lenga. Aí ele mesmo foi lá nos stories falar que o green card da Karine tinha sido roubado e que eles não tinham data para ir embora, né? E que o segundo filho deles também, o Ethan, nasceria em fevereiro de 2021. Além disso, tinha uma outra novidade também, que a Karine tinha supostamente tinha herdado um pedaço de terra e os dois queriam começar a cultivar alguma coisa lá, fazer com que isso tornasse talvez uma fazenda produtiva, né? Enfim, não preciso nem falar que ninguém nunca mais tocou nesse assunto aí. Eu não sei se o pedaço de terra era pequeno demais ou que confusão que foi, mas eu lembro de, na época, né, de ver uns vídeos que eles estavam olhando uma casa para poder comprar e aí colocar essa casa para aluguel. Talvez tenha usado o dinheiro para isso, né? Não sei. Ou talvez nada disso também nunca nem existiu. O vídeo da mandioca do primo da Karine. Dentre as coisas do Paul que eu sei contra a minha vontade, né? Talvez essa daqui seja a pior. O Paul, total sem noção, ele revelou que ele gravou um vídeo furunfando com ninguém menos que o primo da Karine. Na verdade, o rapaz que se chama Adiel, né, é o que cuida do Instagram da Karine. Eu sei que ele é dentista, mas eu não sei, assim, o atual não, né, o parentesco real, se é de fato primo ou não. Enfim, também não importa, né, não interessa a relação familiar, com certeza é a coisa mais bizarra do mundo gravar um vídeo adulto com qualquer primo da sua ex, né? Que por acaso é a mãe de seus filhos também. Pois é, o Paul ele revelou isso aí de forma muito casual, quando ele ainda era amigo do blogueiro Johnny Yates, que eles tretaram, né? Isso ele contou durante uma live. Ele explicou que foi a primeira vez dele fazendo aquele tipo de coisa e que o vídeo não era romântico e nem sensual, mas que ele era engraçado, né, e desconcertante até, né? Pois é, agora sim ele garantiu que os dois tiveram uma interação ali e que ele achou a macaxeira do primo da Karine bem grande, né? Teve um seguidor aqui no canal, inclusive, que alega ter visto esse vídeo aí e disse que queria nunca ter visto. Eu já não quero ver desde agora e nem adianta ficar pedindo link também disso aí, porque eu não faço a menor ideia de onde tenha. Espero em Deus que nem exista mais, né? Paul e Pierre na lista de desaparecidos. Algumas biscoitagens e decisões malucas do Paul também são completamente desproporcionais e têm consequências também muito sérias, e prova disso é a de que ele não pensa, né, não pensa direito quando ele vai tomar alguma decisão. Quando estourou, né, em si a confusão lá do Conselho Tutelar, que decidiram tomar os filhos dos dois, ele foi o primeiro a falar sobre o assunto com tudo quanto era blogueiro e site de fofoca. Eu já até contei aqui, né, que ele é tão mentiroso que ele deu várias versões, né, do que tinha acontecido para pessoas diferentes. Isso porque ele e o filho mais velho dele, né, o Pierre, apareceram, né, na lista de pessoas desaparecidas, porque eles tinham desaparecidos. E essa lista foi emitida pela polícia. Logo a família foi notificada também que os dois meninos iam ser adotados temporariamente, né? E aí ele pegou o Pierre e sumiu, viajou, né? Ele alega que o Pierre tem ansiedade por separação e fez um escândalo quando viu que o pai estava indo viajar. E aí por isso ele levou a criança. E aí numa outra versão ele conta que tinha prometido levar o menino para ir num parque de diversão. E aí a data coincidiu com o dia em que o menino
seria tomado pelo conselho tutelar. Depois que a notícia falando até que ele tinha sequestrado a criança, sumido no meio do mundo aí, se espalhou pela internet, ele reapareceu dizendo que estava voltando para casa e que tudo não passou de um grande mal-entendido, né? Como ele sempre faz com tudo na vida dele. Paul estaria fugindo da justiça aqui no Brasil. Na época do suposto desaparecimento do Paul, muita gente se perguntou também o que ele estava fazendo aqui no Brasil, sendo que a Karine estava lá nos Estados Unidos. É completamente disfuncional uma dinâmica dessas aí. Mas assim, vindo dos dois, né, zero surpresa. Pois é, vamos lá, começando pela Karine. Depois que ela saiu da casa onde ela vivia com o Paul, ela foi morar sozinha e começou a seguir as instruções lá da justiça para tentar reaver a guarda dos filhos, né? Ela tá lá, ela trabalha, tirou carteira de motorista, tá mais quieta nas redes sociais, né? Já o Paul, grande Paulão da Encruza, veio para cá e até fez uma despedida para os filhos, né? Como se ele fosse, né? Enfim, nunca mais fosse ver esses meninos no futuro. Aqui no Brasil ele até se afogou num rio e foi socorrido pelo pessoal que andava com ele. Isso aí a gente já comentou aqui no canal. Um blog americano chamado Sarcasm, ele fez uma matéria dizendo que o Paul tinha mandados abertos contra ele lá nos Estados Unidos e ele estava aqui no Brasil para poder fugir. Na época a Karine estava contra ele na justiça, num processo pesadíssimo, né? Enfim, de violência doméstica, enfim. Aqui no canal já tem essa história completa para você assistir, vou deixar um link aqui no comentário fixado, né? Com tudo isso que eu tô falando aqui. Mas a gente ficou sabendo que ele esteve, né, o Paul, rapidamente lá dos Estados Unidos ainda esse ano. Talvez até para poder participar de alguma audiência, né? Desse processo aí, enfim. Ele alega que tá aqui porque o custo de vida daqui é mais baixo e os dólares que ele ganha no OnlyFans rendem mais. Sim, ele está no OnlyFans. Paul e o suposto relacionamento ilegal. Outro rumor muito perturbador também, mas que poderia ser verdade, é o de que ele estaria namorando uma pessoa menor de idade. Os americanos que começaram a espalhar essa história aí, né, depois que ele apareceu numa série de TikToks lá com uma garota muito jovem, a gente até citou ela aqui no canal, né, que se chama Isa. E aí, desde que ele resolveu se mudar para Manaus, ele gosta de ficar andando por algumas reservas, né, e algumas outras regiões ali da Amazônia também. Uma delas é a cidade de São Gabriel da Cachoeira, e é lá onde mora a Isa, né? O Paul apareceu em vários stories, não só com ela, mas com outros brasileiros também, muito jovens, lembrando que o Paul tem 40 anos nas costas, né? Os fãs americanos do programa acharam aquilo ali muito esquisito e começaram a denunciar que ele estava namorando a tal da Isa, que era menor de idade. Só que assim, com a história recente do falso desaparecimento, os dois confirmaram que eles não são um casal e que ela namora há um tempo já, né? Ainda bem também, porque pelo menos, né? Pelo menos isso. Eu fui atrás também desse boato e eu descobri uma história ainda mais bizarra. Teve um story que o Paul fez com uma suposta namorada, em que ele tá segurando a barriga dela, né? E aí todo mundo achou que a mulher talvez estivesse grávida. Coragem engravidar de um maluco que teve filhos tomados pelo conselho tutelar. Mas enfim, tem louco pra tudo. Enfim, né, o rapaz também nem é capaz de sustentar, é aquela ladainha de sempre. Parece que essa namorada é a tia da Isa, e eu acho que não teve gravidez nenhuma também, porque já passaram 9 meses e desse boato aí, né, e a gente não sabe de nenhum Paul Jr. rondando por aí. Como ele é bocudo, eu duvido que ele saberia esconder essa informação. O falso desaparecimento. A loucura mais recente e falsa do Paul também foi o tal do desaparecimento, né? Bem no comecinho do mês de setembro a gente contou essa história aqui. Como você viu nessa lista aqui, você sabe que ele é obcecado por atenção. Isso aí a gente já tá, né? Tá bem claro. Enfim, ele gosta de qualquer tipo de polêmica, tudo que tiver em alta nas redes sociais ele quer se meter. Então quando a Karine postou, né, lá que o Paul estava desaparecido aqui no Brasil, eu já sabia que não dava para levar essa história muito a sério. E aí ela veio com mais uma postagem dando a entender que ele tinha falecido. E aí eu lembrei de tudo que eu já falei aqui e imaginei que era mais uma loucura
para virar assunto na internet, dar entrevista e não sei mais lá o que. O Paul, ele mandou uma mensagem, supostamente, né, desesperado para a mãe dele, dizendo que ele tinha ferrado com tudo dessa vez e que era para ela mandar uma mensagem para alguns amigos dele pedindo um barco de resgate, porque teoricamente ele estava sem bateria. Aí alguns dias depois ele disse que ele tinha sido resgatado por índios e que ele estava dormindo numa rede do lado de fora e tendo o corpo também todo picado por insetos. Mas que assim, alguém que ele conhecia lá em Manaus buscaria ele, não sei o que, no fim da história tudo ia dar certo. Enquanto isso, o blogueiro Johnny Yates, e as brasileiras o nome dias para casar, né, e mais uma galera aí desesperada, todo mundo procurando, acionando, né, a embaixada, procurando tudo quanto era órgão para tentar achar o sem noção do Paul, né, perdido na selva. E aí os fãs perceberam que o Instagram dele estava tendo uma movimentação. Estranho, né? Toda hora ficava privado e público, privado e público, e ele estava tirando os comentários de algumas publicações. Quase uma semana depois, ele voltou para casa e aí contou uma história bem diferente também, porque ele disse que foi convidado por um fã do programa a ir para uma casa ribeirinha, né, com um sinal muito ruim de internet, mas que ele poderia descansar. Só que aí, né, eles teriam saído à noite e o motor do barco estragou. E aí ele alega que ficou com medo, por isso que ele acabou avisando a mãe dele. Aí ele foi falar que a culpa toda foi do blogueiro Johnny Yates, que espalhou a notícia da maneira mais errada possível e que ele nunca esteve desaparecido coisa nenhuma. E nessa história toda, ele disse que a Isa postaria as respostas dele, né, tirando as dúvidas dos fãs. E a menina acabou ganhando um monte de seguidor à toa. Eu acho que ele fez isso para poder bombar o Instagram dela e também porque ele é bem ruim mesmo, assim, bem doido das ideias, né? Super doido. Quem assina o nosso clube de membros também teve a cobertura completa, diária quase desse caso aí. Então, se você é uma pessoa que gosta de saber tudo em primeira mão, nos mínimos detalhes, eu recomendo você assinar. Mas eu quero saber a sua opinião, hein, sobre Paulão. Ele é um grande biscoiteiro ou só um maluco mesmo, né? Ou os dois juntos também, né? O que mais faltou nessa lista também que você sentiu falta? Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.